capítulo 9, verso 35 ao 41. Poucos versos, porém, vamos fechar aqui o capítulo 9, que já foi exposto, né, até essa parte, até o verso 34. Bom? Então, o Evangelho de João, capítulo 9, verso 35 ao 41, diz o seguinte, utilizando a versão King James. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e achando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Verso 36. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? Verso 37. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é ele quem fala contigo. 38. E ele disse: Senhor, eu creio. E ele o adorou. Verso 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem vejam, e os que não veem se tornem cegos. E os que veem se tornem cegos. 40. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, disseram: nós também somos cegos? Verso 41 e último. Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, portanto, o vosso pecado permanece. Vamos orar. Momento em que todo entendimento vindo do Espírito é necessário. Então vamos recorrer a essa graça e que Deus mais uma vez nos conduza. Oremos. Eterno Deus, Deus de amor, misericórdia e bondade, Deus justo e santo, é ao Senhor agora que recorremos, mediante a Tua palavra, Deus, que é necessário agora o entendimento, é necessário agora, Senhor Deus, a compreensão da mesma. Ela já foi lida, será explicada, porém a aplicação em nossos corações depende exclusivamente do Teu Santo Espírito. E desta forma, Senhor Deus, o Senhor pode nos exortar, o Senhor pode, Deus, nos corrigir, nos transformar cada vez mais e conforme a Cristo. Através da Tua palavra, o Senhor pode entregar a fé àqueles que não creem verdadeiramente, Senhor. O Senhor pode salvar o perdido. E é isso que te pedimos nesse momento. Tanto, Deus, o aperfeiçoamento dos Teus eleitos, quanto a salvação, Pai de amor, para aqueles que ainda não creem. Te pedimos que a Sua palavra, Deus, ela haja eficazmente aqui no nosso meio. E isso depende do Teu Espírito, Pai. Ela é luz para os nossos pés, ela é alimento para as nossas almas, Deus. Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ó, Pai, fale conosco nesta noite. Assim oramos e pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, um breve resumo até aqui. Depois que Jesus curou o cego, dos versos 1 ao 7, Jesus então desapareceu da narrativa, correto? Nós vimos ali o homem sendo questionado, inquirido, inicialmente pelos seus vizinhos, dos versos 8 ao 12, e em seguida pelos fariseus hostis, aonde fizeram aquele concílio, né, com ele, colocaram ele sozinho e começaram a perguntar questões relativas ao milagre em si. A tentativa deles ficou muito bem clara, que era tentar invalidar o milagre e automaticamente invalidar Cristo. Vimos também este homem, o ex-cego, sendo abandonado pelos seus pais. Porque assim como inquiriram o ex-cego, ele se manteve resoluto, convicto de quem realmente efetuou o milagre, tiveram que chamar os pais. Perguntaram: esse é seu filho realmente? Ele nasceu cego realmente? E eles confirmaram. E fizeram uma terceira pergunta: quem o curou? Aí eles desviaram e falaram: pergunte a ele mesmo, ele tem idade para isso. Ao mesmo tempo, nós identificamos os seus pais, o medo
porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga e eles agiram com base nesse medo. E finalmente, o último verso pregado aqui semana passada, o verso 34, onde ele foi expulso, e diz o seguinte, o verso 34: responderam eles e disseram-lhe: tu nascestes inteiramente em pecados e queres ensinar-nos? E expulsaram. E nós chegamos à conclusão de que esta fala dos fariseus, tu nascestes inteiramente em pecados, eles estavam assumindo que ele realmente foi cego. Ou seja, não tinha mais uma questão ali de tentar invalidar a cegueira daquele homem. Porque eles assimilavam a cegueira natural de nascença como realmente a consequência de pecados. Tanto que os discípulos tinham a mesma premissa, né? Eles perguntaram a Jesus, quem pecou? Ele ou os pais? E eles ficaram presos nisso e Jesus olhou mais adiante, falando, não, isso é para a glória de Deus. Salmo 27, verso 10, se cumpre as palavras do salmista na vida deste homem. Veja, por exemplo, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. E é justamente isso que irá acontecer nesse texto. Nós veremos uma ovelha de Cristo que foi escorraçada, que foi expulsa de uma sinagoga, porém acolhida pelo seu Salvador. Este homem, podemos dizer que recebeu a cura completa. A cura milagrosa de Cristo, do cego de nascença, foi uma exibição, irmãos, impressionante do seu poder divino. O próprio cego disse, né? Isso nunca, jamais aconteceu. Somente um Deus poderia fazer isso. E o evento de mudança de vida para o ex-cego foi muito drástica, né? Então, no momento onde ele estava restabelecendo toda a sua vida, agora ele se vê expulso de uma sinagoga judaica. Seus amigos, todos eles virarão as costas para ele. Ele não poderá mais trabalhar efetivamente, porque ser expulso de uma sinagoga era manchar a pessoa, estigmatizar ela como uma pessoa que não crê em Deus. Então, agora que esse homem tinha condições de retomar a sua vida, ele recebe esse baque. Mas, irmãos, a visão física que Jesus deu a ele não era tudo que ele estava para receber, ou tenha recebido. O Senhor estava planejando dar a esse mendigo, ou ex-mendigo, indigno, algo além. Jesus ainda estava por fazer algo mais surpreendente, conceder visão espiritual completa a esse homem. E aqui fica claro o ofício de Cristo, e fica também muito claro a comprovação da sua reivindicação, lá no capítulo 8, verso 12, onde ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele completamente deu luz a esse cego, física e espiritual. A única cura para a cegueira espiritual, irmãos, é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento predisse que o Messias iria trazer visão espiritual para esses cegos, para um povo. E Jesus está demonstrando na prática o que significa essas reivindicações. Veja, por exemplo, o que Isaías disse no capítulo 42, versos 6 e 7. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Verso 7. Para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Aqui está os ofícios de Cristo, o nosso mediador, se cumprindo neste milagre e no que ele está fazendo com este homem. Mas uma coisa que devemos salientar nessa introdução é que toda a iniciativa de trazer a luz ao cego foi de Deus, uma iniciativa divina.
Assim como Jesus concedeu visão física, o Senhor concedeu olhos espirituais. E ele foi procurado pelo Redentor, e não o contrário. Isso também nos faz lembrar, lá no capítulo 5, o paralítico no tanque de Betesda. Quem que foi ao encontro daquele paralítico? Cristo. E isso o João deixa muito bem claro para nós, que a iniciativa de conceder vista aos cegos espirituais sempre será de Cristo, nunca nossa. Para entender melhor, irmãos, o texto, vamos entrar nele, propriamente dito aqui, né? No verso 35. Utilizarei agora a versão João Ferreira de Almeida. Onde diz: Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Então perceba, irmãos, a primeira coisa que João nos relata é que Jesus ficou sabendo que tinham expulsado ele. Jesus ouviu que o tinham expulsado. E Jesus, como bom pastor, que será o tema do próximo sermão, no capítulo 10, o Tabuão está um pouco avançado, isso aqui já foi pregado lá. Então a Elisiane ali já está, relembrando tudo o que foi falado. Jesus, o bom pastor, está interessado não apenas no corpo, mas também na alma daqueles que ele salva. A mesma coisa aconteceu com o paralítico lá no capítulo 5. Volte lá rapidinho, no verso 14. Ele não só restabeleceu a saúde física daquele homem, mas depois, diz o texto, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que tu já estás são, não peques mais, para que te não aconteça coisa pior. Tudo indica, irmãos, que aquele homem também, o paralítico no tanque de Betesda, ele recebeu a restauração plena. Ele passou a crer em Cristo, assim como este homem. Então, tendo ouvido que o homem tinha sido expulso da sinagoga, o Senhor procura ele e o encontra. À luz dessas circunstâncias, conjecturo que todo o procedimento teve um toque de solenidade, ou seja, todas as circunstâncias de expulsão deste homem foi algo que ficou no conhecimento, foi de conhecimento tanto dos vizinhos, do pai, toda a comunidade ali ficou sabendo. Não, o autor aqui, João, não indica e nem fala quem levou essa mensagem para Jesus Cristo. Mas certamente, por dizer Jesus ouviu, então isso era algo notório. Então, possivelmente, conjecturo, que isso foi algo solene, foi algo que eles anunciaram. Este homem não faz mais parte. E isso é característico, daqueles que desejam o nosso mal, geralmente. Eles não só querem expulsar, mas eles querem também impedir que você tenha qualquer chance de progressão. Então eles avisam, eles lançam marcas sobre você, justamente o que esses lobos, esses mercenários estão fazendo. Mas, amados, se pensarmos em excomunhão, se pensarmos em disciplina eclesiástica, nós não devemos temer isso. Isso pode ser tanto algo benéfico, e essa é a intenção da disciplina eclesiástica, como algo que, se acontecer, nós devemos nos alegrar. Então, amados, devemos temer a excomunhão daquela assembleia que Cristo preside. Se Cristo está naquela igreja, e você tem convicção disso, você deve temer, mas muito, de ser excomungado desta igreja. Essa é um terrível julgamento, para que sejamos entregues a Satanás, conforme 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Entreguem para Satanás este imoral. Paulo orienta a igreja de Corinto a fazer isso. E a igreja de Corinto, por Paulo, pelas palavras de Paulo, nós identificamos, era uma igreja de Cristo. Por todos os problemas que tinham. Tinham eleitos ali, tinham salvos ali, que foram reconduzidos, assim como as igrejas da Galácia. Por que, amados? Justamente porque as igrejas onde Cristo preside, as decisões tomadas pelas autoridades eclesiásticas, pelo corpo da igreja, pelos salvos, são decisões do próprio Cristo. E isso deveria nos fazer temer. Isso deveria nos fazer nos prostrar e clamar a Deus por misericórdia. Amados, mas quando as assembleias
são assembleias onde Cristo não preside, ainda quando ninguém nos expulse, nós devemos causar a nossa expulsão. Nós devemos deliberadamente fugir daquele lugar onde Cristo não preside pela instrumentalidade da sua palavra e do seu Espírito. O problema, então, irmãos, não está apenas na excomunhão das igrejas onde Cristo é o cabeça. Mas também, amados, você permanecer onde Ele não preside. A essas igrejas devemos correr, devemos sair. E o que está acontecendo com esse ex-cego é justamente um benefício que os fariseus, os líderes judeus, estão causando a ele, um benefício. Então, amados, isso já fica um ensinamento para nós. A sua igreja, aonde você está, é uma igreja que é presidida pela palavra de Deus, pela conduta de Cristo. Se sim, se você tem plenas convicções disso, você deveria temer não estar nesse meio. Você deveria temer. E muitas pessoas, e isso eu digo com grande espanto, as pessoas querem sair, às vezes, desses meios onde Cristo está, porque não é fácil ficar onde Cristo preside. Porque Cristo exige de nós. Exige comunhão, exige santidade, exige observar a sua palavra, exige. Isso são ordenanças de Cristo. Ou seja, não é fácil para um povo pecador. Não é fácil. Estar enquadrado, como cantamos, crer e observar. Realmente, aquele é o nosso desejo, mas não é fácil. É difícil para nós. Mas, amados, muitas pessoas escolhem a facilidade. Muitas pessoas querem fugir das ordenanças. Muitas pessoas não querem crer e observar. Não querem. Elas querem a facilidade. Elas querem igrejas que nos púlpitos não tocam na santidade de Deus, não falam sobre isso. Não falam sobre a justiça divina. Não falam, amados, e nem executam a disciplina eclesiástica. Pessoas em adultério, tocando, e como se nada tivesse acontecendo. Isso é totalmente danoso para a vida, se realmente existe um eleito naquela igreja. Isso é totalmente danoso para a sua vida espiritual. E nós devemos correr desses lugares, porque Cristo não está ali. E se Cristo não está, quem é o antagônico a Cristo? O diabo. Por isso que Apocalipse vai dizer sinagogas de Satanás. Cristo tem diversas igrejas por aí, amado. Várias igrejas onde Ele preside, com homens fiéis, com um povo fiel, comprometido com as Escrituras. É ali que os eleitos de Deus devem estar. Tanto que, conhecidamente, né, por nós, o capítulo 10 ele vai falar que as ovelhas dele conhecem a sua voz. O que isso nos indica? Né, já dando um grande spoiler aí, né? O que isso indica? Que uma ovelha de Deus sabe se aquela igreja é dele ou não. Sabe. E, diz o texto, encontrando-o, disse: se lhe fora permitido permanecer na sinagoga, esse homem teria corrido o risco de tornar-se paulatinamente alienado de Cristo e mergulhado na mesma destruição com os perversos. Então Cristo o encontra, como diz aqui, neste verso, quando não mais se acha no templo. Ele o recebe e o abraça quando é expulso pelos sacerdotes. Ele o soergue do pó. Lhe oferece vida depois de haver recebido sentença de morte dos homens. Eu penso, se esse homem fraquejasse, porque nós vimos que nos discursos, nos inquéritos efetuados pelos fariseus, ele se manteve firme na sua fé. Eu penso, se ele tivesse fraquejado e permanecido na sinagoga, paulatinamente, aqueles homens iriam introduzir heresias atrás de heresias. Amados, existe um grande perigo, sabia? De você ser alimentado apenas com palha. A sua alma definha. E ainda mais, você pode, como os Gálatas, começar a namorar e acreditar que aquela é a verdade.
Amados, eu conheço pessoas que até têm uma boa teologia, mas por estarem numa igreja herética, que não é uma igreja de Cristo, porque Cristo não trabalha com mentira, eles começam a aderir às heresias. Começam a entrar em questões básicas da fé. Questionamentos como, poxa, a pessoa não está na igreja e não sente o desejo de estar na igreja. Será que pode ser salvo? Questões básicas da fé. Cantamos o Salmo 122. Ali está claro, explícito. O 133 fala como bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. E Davi no 122 diz, fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa de Deus. Esses são os sentimentos de um crente genuíno, irmão. Estar numa igreja é consequência de salvação. Faz parte do chamamento de Cristo, como vocês aprenderam no IBD. As pessoas acham que salvação hoje é um ato isolado, que não confere ao indivíduo consequências práticas. Salvou. Tá bom, fica lá. E deixa. Como se fosse esse homem aqui em tela, salvo por Cristo e deixado dentro da sinagoga. Não, irmãos. Nós não temos respaldo bíblico para argumentar dessa forma. Nós vemos que Deus, quando trata o indivíduo, como aconteceu com esse cego, vai até o final e essa cura é completa. Ele inicia a boa obra e ele continua a obra. Ele aperfeiçoa a obra e ele termina. E as pessoas não entendem. Acha que ser salvo é um adereço, como uma roupa ou um brinco, não sei. E Cristo faz uma pergunta crucial para este homem. Crês tu no Filho de Deus? Aqui está, talvez, a melhor pergunta, talvez não, com toda a certeza. Comparando com a daqueles homens, tantas perguntas que foram feitas, né, este homem. Acho que ele já está cansado de perguntas. Mas Cristo faz a mais importante pergunta a ele. Crês tu no Filho de Deus? Com ênfase no pronome tu ou você, depende de como está na sua versão. Ou seja, é você, Cristo, na frente daquele homem. Muitos de nós aguardamos, né, o grande dia onde estaremos de frente com o nosso Mestre. Esse homem experimentou isso. Ele olhou nos olhos de Jesus e Jesus perguntou para ele, é você, tu, crês no Filho de Deus? Você, como um verdadeiro discípulo, diferente dos judeus incrédulos, crê? O contexto claramente mostra que a expressão crê, neste presente caso, indica fé verdadeira. Jesus não está perguntando daquela fé nominal, sabe? Aquela fé espúria. Cristo está perguntando sobre a fé verdadeira. Tu crês no Filho de Deus? Você confia inteiramente para a vida ou para a morte no Filho do Homem? Você confia nele, se entrega a ele totalmente, com respeito ao presente, ao futuro e para as suas necessidades físicas e espirituais? Essa é a pergunta feita a esse homem. Jesus está perguntando, você acredita em mim? Não, não é isso. Você concorda que eu vim do Pai? Não, não é isso. Jesus pergunta, olhando para o coração desse homem, você crê no Filho de Deus? Verso 36 ele responde e disse, quem é ele, Senhor? Para que nele creia. E aqui nós começamos a pensar, não é possível que esse homem teve aquela coragem, que esse homem teve aquele posicionamento diante de todos os inquéritos, e ele nem ao menos conhecia Jesus. E isso nos ensina de uma forma, irmãos, que o agir de Deus
ele é extraordinário. Ele foge, extraordinário é uma palavra que foge da ordem natural. Foge daquilo que é ordinário. É extraordinário. Ele respondeu: quem é ele, Senhor? Antes de poder responder a pergunta, o homem sente a necessidade de saber quem seria o filho do homem, ou seja, o Messias. A razão, naturalmente, é que no presente versículo, o homem que tinha sido cego está se dirigindo a alguém cuja identidade não foi claramente revelada. Embora ele possa ter presumido que era Jesus, mas no versículo 38 o homem está adorando aquele que agora reconhece de fato pelo que ele é. Isso nos mostra que esse homem foi tão privilegiado em poder ver Cristo com os olhos da alma e também físicos. Mas você percebe que antes mesmo, quando ele era cego, quando ele não pôde observar quem era que estava passando lama nos seus olhos, ele não sabia quem era. Ele não sabia. Ele sabia o nome, mas ele não tinha referência. Se colocasse 10 pessoas, 10 homens na frente dele e falasse: quem é que te curou? Ele nem saberia. Mas a fé já havia sido plantada no coração daquele homem. E isso foi o suficiente para colocar ele numa disposição de obediência, de entrega, de confiança completa. Se assemelha como nós. Porque nós também não vemos Cristo com os nossos olhos. Cristo está à destra de Deus Pai. Mas a nossa confiança, aqueles que creem verdadeiramente, têm confiança plena no seu Salvador. E essa é a definição de fé dada pelo autor de Hebreus no capítulo 11. Fé é a certeza daquilo que não vemos, irmãos. É a convicção de que temos. E não precisamos ver. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos, e o justo vive pela fé. E isso que é a nossa máxima. Esse é o nosso pilar. Não precisamos ver nada como esse homem. Não precisou ver quem Jesus é e agora está tendo um encontro com seu mestre. E isso nos ensina que uma disposição, ela precede o pleno conhecimento. À luz da resposta deste cego, se faz evidente que, embora não tivesse ainda alcançado um claro, sólido conhecimento de Cristo, contudo era obediente e disposto a receber instrução. Pois essas palavras significam: até onde ele se destina a mim, estou pronto a abraçá-lo. Pois ele disse o quê? Aonde ele está? Quem é ele, Senhor? Para que nele creia. Ou seja, ele demonstra disposição. Ele diz: eu estou pronto, mas isso ele já demonstrou, essa disposição, antes mesmo deste encontro. Passaram lama nos olhos dele, e ele lá com lama, ou seja, 2 vezes mais cego, correto? Falou: vai lá no tanque de Siloé. E ele foi. Ele questionou? Não. O que nos mostra que a disposição deste homem é a mesma que ele está tendo aqui agora. Ou seja, a disposição de obediência num salvo, ela precede o pleno e claro conhecimento de Cristo. Isso é fato, irmãos. Porque é extraordinário. Erra aqueles que pensam: não, você precisa fazer um curso de teologia primeiro, senão você não é convertido. Você precisa entender cristologia, né? Do início ao fim, você precisa entender tudo. Se perguntasse para esse homem, o que ele entendia? Mas agora, se você olhasse o coração e a disposição que ele tinha, se você falasse: senta aqui, vamos marcar aí, vamos nos encontrar para falar sobre Cristo, o que ele falaria para você? Sim! Quando? Aonde? Deixa eu ficar mais com você, Jesus. Me ensine mais. Me explique essa parábola. Olha a disposição de alguém que é salvo. Agora, eu vejo muitas pessoas que se dizem cristãos, irmãos, e agem com indiferença para com Cristo. Não estão nem aí para Cristo. Não tem desejo. Uma das bem-aventuranças é sede
e fome de justiça. Ou seja, o que acompanha uma salvação é você ter sede e fome do seu Senhor, daquele que te justifica. E não, isso aí é secundário para mim. Isso não foi secundário para esse homem. Se fosse secundário, ele não se posicionava da forma como ele se posicionou. Para que nele creia. Ele já enxergava a ele como um profeta, Jesus. Ele disse isso no verso 17, correto? Vamos recordar? Verso 17 do mesmo capítulo. Eles disseram novamente ao homem que diz a respeito dele, daquele que abriu os olhos. Ele disse, é um profeta. Ele já tinha dito que tinha sido enviado de Deus. No verso 33, ele falou isso aos fariseus. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Então ele disse, veio de Deus. E ainda não totalmente consciente de quem era o Messias, mas convencido de que Jesus era um mensageiro de Deus. Estava totalmente confiante de que Jesus poderia conduzi-lo ao conhecimento do objeto da sua fé. Sua confiança ilustra o fato de que, embora divinamente iniciado, a salvação é nunca para além de uma resposta de fé. Ou seja, completa rendição e confiança. Então, quando eu pensar em salvação, você tem que assimilar quais são os sinônimos. Completa rendição e confiança. O que é uma completa rendição? Está totalmente entregue. Miserável homem que sou, quem me fará escapar desse corpo da morte? Cristo Jesus. É onde você abandona todas as suas armas. É onde você abandona todos os seus pontos de ancoragem. Todos os seus pontos onde você confia. Não, isso aqui eu sou bom. Isso aqui eu só dependo de mim. Não, isso aqui é o meu ponto. Se eu perder isso aqui, eu não tenho mais nada. Rendição completa, irmãos. É totalmente sujeito a Cristo. Para que eu creia que você é salvo, ou você creia que eu sou salvo, você deve enxergar na vida da pessoa completa rendição. Idolatria. Confio em Cristo e confio ao mesmo tempo nisso. Que tipo de confiança e completa rendição é essa, irmãos? Este homem, perceba na disposição dele, quantas coisas ele colocou de lado, irmãos. Quantas coisas ele abandonou? Os próprios pais. Ele permaneceu convicto. E eu te pergunto, e você? Eu não estou te falando que você tem a mesma coragem, porque eu acredito que nem Pedro teve essa coragem desse homem. Mas se você olhar para Pedro, você vê uma completa rendição. Todas as vezes que Jesus foi a Pedro e o reconduziu, ele se entregou. Todos os homens da Bíblia que tiveram um encontro com Cristo, eles se rendiam. Seja feita a tua vontade, Senhor. Agora, irmão, não existe vida dupla para com Cristo. Ou você se rende a Ele, ou você não é dele. Verso 37, Jesus lhe disse, tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. E é aquele que fala contigo. Literalmente, a resposta de Jesus foi, você tanto o viu, como aquele que está falando com você é ele. Em palavras quase idênticas àquelas encontradas lá no capítulo 4, lembra com a mulher samaritana? Verso 26, vamos recordar? Veja como é semelhante, né? E João, irmãos, ele tem uma construção na narrativa impressionante, impecável. A ordem dos fatos, como ele narra, como ele constrói o pensamento, é algo realmente divino.
Lá no verso 26, Jesus falou para aquela mulher. Jesus disse-lhes: eu sou o que fala contigo. Porque, vamos ver antes do 25, a mulher tinha dito a ele: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Cristo fala para ela: eu sou o que fala contigo. Justamente o que ele está falando para esse homem. É aquele que fala contigo sem chances de direcionar seu foco para outro e ser adorado por esse homem. Além de ver Cristo, ele ouve as palavras de Cristo em uma situação totalmente disposta a aprender e se prostrar diante do seu Salvador. Estava falando com esse irmão aqui, né, quando ele fala: deixe que as crianças venham até mim. Era essa disposição que ele estava esperando das pessoas. Essa é a disposição de uma criança. Cadê ele? Me mostre para que eu creia. Aqui estou. É isso, irmãos, que difere os salvos dos não salvos. Disposição para querer estar com Cristo, abraçar Cristo, amar a Cristo, contemplar a Cristo. Cristo é o centro do viver de um salvo, irmão. Receber a salvação é você ser retirado de um reino de trevas, de um quarto escuro, e ser colocado em uma natureza completa, linda, maravilhosa, em um reino de graça, de luz. E a pessoa, quando é tirada desse estado para esse, irmão, é uma disposição de contemplação tremenda, alegria indizível. Mas para isso, amados, temos que entender quem Cristo é e o que a cruz nos fornece. Um novo discípulo está aparecendo aqui. O evangelista, porém, ou não relata toda a conversão que teve com ele, ou apenas tem em mente que o cego professou sua adesão a Cristo. Jesus o direcionava, esse homem, a ser um discípulo, para que desde o nascedouro da fé, ele fosse em seguida levado a um conhecimento mais íntimo dele. Então, João não relata, mas eu não tenho dúvida, que pela construção aqui da continuação do texto, esse homem foi um discípulo de Cristo. Continuou andando com ele. Continuou tendo proximidade de Cristo. Por quê? Pela vontade que ele está demonstrando. Vocês lembram lá de Natanael, quando descobriram, de Pedro, de André? Onde você está hospedado? Onde você está ficando? Por quê? Nós queremos receber mais. Nós queremos aprender mais. E eles foram e passaram lá a noite com ele. Amados, onde Cristo está, ali estão os seus eleitos. Esse é o fato. E sempre querendo mais. Se Cristo passasse, todos iriam. E é isso que João Batista fez. Eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos, ele, como João era um deles, seguiu Jesus. Seguiu a Jesus. Então esse homem está demonstrando a mesma disposição que os discípulos. Verso 38. Olha a resposta dele. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Mas geralmente a Bíblia, quando trazem versículos curtos, são os que têm mais profundidade. Já perceberam isso? Os versículos mais curtos são os mais importantes. Não que os outros não sejam, é claro. Mas é porque muitos leem o 38 assim: creio, Senhor, e adorou. Tá bom, creio. Porque está tão relativizado a crença em Cristo hoje, que a pessoa se depara com o texto, mas ela não tem entendimento do que está acontecendo aqui. Ele disse: creio, Senhor. Agora, irmãos, ele está totalmente ciente de aquele que se dirigia a ele era quem o havia curado, isto é, Jesus, sobre quem ele fixa o seu olhar. Que privilégio é poder ver Cristo. E reconhecendo em Jesus que ele era o Messias, o verdadeiro, o Filho do homem, e que é também, e principalmente, o Filho de Deus.
e, portanto, o próprio objeto da sua adoração. Amados, se existia sombras de escuridão ainda para esse homem, se estava algo ainda nebuloso na sua visão quanto a Cristo, aqui foi totalmente retirado. Esse homem agora está podendo contemplar com os olhos físicos e espirituais. Você tem noção que o que ele está recebendo aqui em dose dupla, irmãos? E olhando para isso, que privilégio, é o dia que nós, irmãos, mais aguardamos e queremos. O dia que no coração de um cristão, ele começa a tremer, quando ele pensa em olhar o seu Salvador nos olhos, em abraçar o seu Salvador. E esse homem aqui está recebendo isso. Se existe inveja boa, aqui está ela, né? Amados, o texto diz que ele o adorou. Adorar, do grego colocado por João aqui, ele utiliza a palavra proskúnio, e significa ajoelhar-se, significa prostrar-se, prestar homenagem, reverência a alguém. Seja para expressar respeito ou para suplicar. O homem então cai de joelhos, se rende a uma adoração sincera, não meramente por respeito ou até mesmo por reverência, mas ele está ali por causa do seu benfeitor, irmãos. O ato deste homem se ajoelhar aos pés de Cristo informa, além da atitude dele, a completa rendição que falamos. Demonstra também, amados, o tanto que aquela contemplação que ele está tendo de ver o seu Salvador é significativa para ele. Se ajoelha. As pessoas transformaram o ato de se ajoelhar para orar como se fosse, um dogma. Mas geralmente ajoelhar-se para orar vem dessa palavra proscrúnio. Para o quê? Para você reverenciar a Cristo, para você adorar a Ele através da sua oração. Então, amado, só faça isso, só ajoelhe se realmente você tem a intenção de contemplar através da oração o seu Salvador. Porque toda oração é um encontro com o Salvador, sabiam disso? Toda oração é um momento marcado com Ele, determinado através dos decretos. O momento que você ora é um momento que Deus decretou. Ou seja, aquilo é um encontro. É um momento que devia ser tão especial para você como para este homem está sendo. Ele se rende. Ele poderia clamar, ele poderia aqui, amados, fazer o que for, mas ele adorou, irmãos. É possível que se pergunte, o cego honrou ou adorou a Cristo como Deus? Será que ele reconheceu Cristo como divino? Pelo se raro e incomum, isto é, que o cego prestou a Cristo mais honra que faria um homem comum, ou inclusive a um profeta, certamente seu conhecimento continuou sendo desenvolvido, isso é fato. Certamente o ex-cego estava convencido de que Jesus era o Filho de Deus, porque estava aqui nas palavras. Quase perdeu o controle de si mesmo. E extasiado de admiração, prostrou-se de joelho diante dele. Amados, vocês lembram no capítulo 8, o que foi falado sobre a palavra exultou de Abraão? No capítulo 8, verso 56, diz aqui que vosso pai Abraão, Cristo dizendo, regozijou-se de ver o meu dia e viu e alegrou-se. Dependendo da sua tradução, vai trazer exultou. Você tem noção do que é isso? É uma explosão de sentimentos. Quando a palavra proscrúnio é utilizada aqui, a reverência que é mostrada por esse homem, ele teve também uma explosão de sentimentos. Como nós, irmãos, amados, esse é um texto totalmente confrontador. Porque quais têm sido os nossos sentimentos para com Cristo, irmãos? John Piper, ele trabalha muito essa questão dos nossos sentimentos para com o nosso Salvador.
Inclusive, ele alterou, né, a sua confissão de fé lá para dar mais destaque a isso. Por que ele faz isso, irmãos? Porque é o que muda a nossa vida. Pouco sentimento, pouco valor, já deixa explícito como você vai agir. Quando você trata uma pessoa assim, ó, com desdém, por que você trata com desdém? Porque você não tem sentimento algum pela pessoa. A existência daquela pessoa para você, ela é indiferente. Por isso, se estiver ou não estiver, para você tanto faz. Me admira que muitas pessoas tratam Cristo dessa forma, irmãos. Infelizmente. Quais são os nossos sentimentos? A sua compreensão foi crescente, vocês perceberam isso no texto? No começo era apenas o homem Jesus, verso 11, ele falou, é Jesus, apenas o homem Jesus. Depois o ex-cego considerou ele como profeta, no verso 17. E em seguida ele admitiu que ele era um operador de milagres, verso 27. Depois isso avançou, no verso 33, para uma compreensão de que ele era um homem de Deus. Então veja, o conhecimento desse homem foi avançando, avançando, avançando. Amados, ele creu nele como filho do homem, no verso 35, e finalmente o adorou. E isso, amados, ele não apenas recebe uma cura então, mas também adora o filho do homem, o Senhor. E é maravilhoso constatar que ao mesmo tempo que os judeus expulsaram ele do templo, o Senhor do templo vai ao seu encontro para buscá-lo. Isso é a ironia da religiosidade. Vocês já pararam para pensar? Assim como todos os povos iam lá na festa dos tabernáculos, né? Acendiam as tochas, olha que lindo, para nos remeter. Quem que é a luz do mundo? E eles tinham aquela vontade de sentir o que Salomão sentiu também e viu a glória de Deus adentrando o templo. Quem que estava lá no templo? O resplendor da glória do Pai, Cristo Jesus. E o que eles fizeram com Cristo e com esse homem também? A ironia da religiosidade. É muito fácil para as pessoas crerem nas doutrinas da graça, estarem numa igreja, pode ser até mesmo bíblica, mas ainda assim, estar tratando Cristo com desdém e com indiferença. Muitas pessoas chamam a igreja bíblica. Meus problemas se resolveram. Não se resolveram, não. O seu problema está aqui dentro. O templo é aí, amigo. É aí, meu irmão, que precisa de trabalho. Então você pode conhecer todas as doutrinas. Você pode estar na melhor igreja de Cristo, se é que existe a melhor. Você pode ter o melhor ensinamento. Você pode ter tudo. Se não tiver um coração disposto a adorá-lo, como este homem, de nada lhe serve. De nada lhe serve. Verso 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Jesus viu então aqui uma oportunidade, porque no verso 39 seria estranho, né, ele dirigir essas palavras neste momento para este homem. Então nós percebemos que ele está rodeado por outras pessoas, né, na continuação do texto. E Cristo, tanto no capítulo 10, no discurso do bom pastor, ele faz esse discurso direcionado a quem? Aos líderes religiosos. Perceba, é uma oportunidade para reprovar aqueles que estavam o reprovando. E reprovaram o seu discípulo. Quando Jesus vê esse homem de joelhos, em atitude de adoração verdadeira, e compara essa humilde condição de coração e mente com a hostilidade e obstinação dos fariseus. Qual que é o momento que ele encontra o homem? Logo quando ele foi expulso da sinagoga. Bem na expulsão, irmãos, esse homem adora Jesus. E quem está ali próximo? Porque eles não serão inseridos aqui, né, no verso 40. Não serão? No verso 40 eles aparecem. Tá falando comigo aí? Então eles estão ali, ó. Estão observando. Cristo, ele vai no momento certo, né? É aquela questão, por que ele cura no sábado? Ia dar tanto problema, né? Ia dar tanto problema curar no sábado. Por que ele tem esse encontro na frente desses homens? Cristo aproveita a situação
para reprovar a atitude deles, porque Ele é um Deus de justiça, irmãos. Ele é um Deus reto, Ele é um Deus santo. E isso também é uma oportunidade para aqueles homens verem, porque ao mesmo tempo que Ele reprova, toda reprovação e exortação é uma chance que você tem, amados, de se arrepender. Então Cristo mostra o erro deles a partir de que ponto? Da adoração daquele homem. Aquilo é a exemplificação do que é o correto. Então, você deveria olhar na sua casa, com a sua família, com mais cuidado sobre a atitude do ex-cego. Por quê? Se Cristo usou ela como exemplo, assim como Ele usou da viúva lá na oferta, é por quê? Porque aquilo representa o caráter de Deus. Então eu devo parar e falar, peraí, deixa eu analisar, anotar, ver, analisar mais. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo. É por essa razão que ele pode dizer que veio para juízo. Ele veio com o propósito de pronunciar e executar esse veredito de autoridade sobre esses dois grupos distintos. Para a expressão veio ao mundo como uma característica do Messias, né, o enviado. E quando ele fala juízo, irmãos, é justamente para estabelecer a distinção. Porque ao pé que ele salva, tem aqueles que o rejeitam. Então, logo, rejeitando, o juízo já está estabelecido. É igual a todos nós aqui. Mais uma vez, a mensagem de Deus sendo pregada. O que isso significa? Mais uma vez, Deus oferecendo a você chances. Mais uma vez, Deus oferecendo a você a oportunidade de ouvir a sua santa palavra. Você acha que isso é em vão, irmão? A palavra de Deus não volta vazia. Sabe o que isso significa? Ou ela estabelece juízo sobre nós, ou ela estabelece salvação. Vazia e inútil, ela não é. Não é. Então deveríamos temer quando a palavra de Deus está sendo anunciada. Temer. Ou quando você na sua casa pega a Bíblia para ler. Você está mexendo com algo precioso, com algo que pode definir o seu estado eterno. Será que é para ser feito de qualquer forma? O termo juízo vem do grego krima, que significa decreto, julgamento, condenação do erro. E nesta passagem não pode ser entendido como significando simplesmente o castigo sobre os incrédulos que o rejeitam. Mas está inclusa a graça da iluminação de Cristo, pois o denomina de juízo porque ele restaura a perfeita ordem o que estava desordenado e confuso. Vamos analisar mais profundamente isso? Por que juízo? Quem está pregando? O próprio Deus. E ele não só está pregando, ele está efetuando milagres. O milagre foi constatado pelos próprios fariseus. O homem está o adorando. Se você analisar com cuidado, todas as provas, tudo o que se precisa para mostrar para um homem o caminho de salvação está contido aqui nessa cena, irmãos. O próprio Salvador, um homem salvo e os pecadores. E além disso, a mensagem de salvação e os atos de milagre. Tudo no mesmo ponto. Por isso que é juízo. Ou seja, o que mais faltava se fazer para que aqueles homens pelo menos falassem, realmente, ele é Deus. E ele diz, a fim de que os que não veem, vejam. O aspecto compensador desse juízo, isto é, a fim de que aqueles a quem falta a luz da salvação, destituídos do conhecimento, da justiça, da santidade, da alegria de Deus, e deploram sua condição, que esses tenham pela sua graça, por Deus, se tornados realmente receptores dessa luz. Ou seja, estavam em trevas e passaram a ver, exemplificado na figura do próprio ex-cego. Agora ele diz, e os que vêm, sejam cegos. A quem será que ele está se referindo? Por outro lado, amados, aqueles que pensam que conseguem enxergar alguma coisa. Que ver, amados, que acham que enxergam Cristo, se iludem e continuam cegos. Eles não viram a luz,
Porque eles amam as trevas, como o próprio Cristo já tinha falado. No verso 44, ele diz, o capítulo 8, 44, ele falou, a vossa paternidade é do diabo. Vocês amam a mentira, vocês não amam a verdade. Vocês amam as trevas. Por isso que vocês rejeitam a verdade. E engraçado, irmãos, que eles arrogam com todas as palavras. Eu enxergo. Eu sou salvo. Baseado em quê? Amados, eu acredito muito mais num jovenzinho que ainda não tem certeza da salvação, que fala, não, eu sei que Cristo é Salvador, mas eu ainda tenho muitas dúvidas. Eu sou um miserável pecador, do que aquele arrogante, presunçoso, que bate no peito e fica falando, eu sou salvo, eu enxergo, eu entendo a Bíblia. Isso não é característica de alguém que está constantemente sendo trabalhado. E como Deus nos humilha, irmão. Deus às vezes nos faz cair no pecado, sabe por quê? Porque você está crescendo em arrogância. Você está crescendo em soberba. Aí, sabe o que Deus faz? Ele te dá uma rasteira, mas ele te dá bem andada. Pra você saber quem você é. Pra você voltar para o seu estado de humilhação, de humildade, de mansidão. O orgulho precede a queda. E que Deus corrija aqueles que são seus. Ou seja, irmãos, está aqui no verso 39 a perfeita ilustração. O homem que estiver cego desde o nascimento agora pode enxergar. Tanto física quanto espiritualmente. E isso ilustra esse ponto. Expulso por quem? Por aqueles que enxergam. Esse homem que já os ensinou teologia apenas com uma fé embrionária. Que humilhação esses homens estão recebendo. Mas ao mesmo tempo, é um chamado. Se existe o chamado que nós estamos estudando aqui, será que ele está envolvido aqui nessa situação? O chamado eficaz está aqui, irmãos. Sendo anunciado na vida do ex-cego. Verso 40. Aqueles dos fariseus, olha eles aí agora voltando, que estavam com ele, ouvindo isto, ou seja, estavam próximos, disseram-lhe, também nós somos cegos? Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto, será que alguns dos fariseus tinham se reunido em torno dele para ver se podiam encontrar nele alguma falha? Provavelmente. Instantaneamente percebem que eram visados por esse dito de Cristo. Esses homens, porém, se sujeitam a ouvir a Cristo, e não obstante, sem qualquer proveito, mas eles querem estar lá ouvindo. Pois ninguém é qualificado a ser discípulo de Cristo, até que renuncie a si mesmo. E eles estão longe disto. Amados, meros ouvintes. Amados, eu oro a Deus muitas das vezes, e falo, Deus, sempre que eu me aproximar da sua palavra para ouvi-la, para lê-la, que não seja um ato sem pretensão minha. Todas as vezes que você vem para a igreja, irmão, você deve estar numa condição de quebrantamento, com o coração totalmente esmigalhado perante Deus. Você deve estar numa condição de totalmente, Deus, me ensina, por favor. Me mostra o caminho. Me conceda a graça mais uma vez. A tendência do nosso coração, amados, é endurecer cada vez mais. E quanto mais você deixa a sua Bíblia de lado, quanto mais você deixa a oração, o quarto de oração trancado, mais o seu coração se endurece. Esses homens vêm para ouvir as palavras de Cristo, mas para que proveito? Qual é o proveito de estar ali ouvindo? Qual é o proveito de você estar aqui mais uma vez ouvindo a palavra de Deus? Qual é o proveito disso? Você tem que ter essa resposta, amado. Ou você está sendo confirmado na fé, ou você está sendo realmente edificado com isso, ou está acontecendo o quê? Qual é a sua pretensão em se aproximar de Cristo para ouvir o que Ele está dizendo? Qual é? E disseram-lhe, também nós somos cegos? Eu
penso, além de bisbilhoteiros, eles se aproximam e cortam a conversa que ele está tendo ali com o ex-cego e lá só pergunta. Muitos de nós falam, o que vocês querem? Para lá, ô enxerido. Mas eles lançam a pergunta, também nós somos cegos? Como se precisasse dar uma resposta, né? Perguntam isso com zombaria arrogante, irmãos. Percebam. Os fariseus inconformados sentiram-se atingidos por essa fala. Jesus já havia chamado os judeus de filhos do diabo, como eu falei para vocês. E precisava agora falar que era mais um adjetivo, né? Não, vocês são cegos. Vocês são surdos. Agora Jesus deixa claro que o pecado deles é se julgarem iluminados, guardiões da correta interpretação. Nós somos os filhos de Abraão, os detentores da palavra, não tem nenhuma outra interpretação senão a nossa. Arrogância pura. Ou seja, eles se julgavam iluminados. A palavra também é enfática. Perceba. Também nós. Eles não falam nós somos cegos. Eles falam também nós. E isso deve ser observado no texto. Pois significa que, embora todos os demais sejam cegos, cujo o impróprio que sejam considerados pertencentes à condição ordinária. Que condição ordinária é essa? Volta lá no capítulo 7, no verso 49. Justamente naquele inquérito onde Nicodemos brotou. Lembra disso? Nicodemos apareceu? E eles falam a Nicodemos, né, com um tom de zombaria também. Lá no verso 49 do capítulo 7. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Ou seja, é a plebe, é a escória. Quem? Aqueles que estavam ouvindo Jesus e aderindo ao seu evangelho. E aqui, de novo, eles falam também nós. Ou seja, você percebe o tom de arrogância. Eles, numa simples pergunta, eles já envolvem outros. Também nós? Ou seja, você está nos comparando com essa raça? Com esse povinho aí que segue você? Uma hipocrisia saturada de soberba e de veneno. A soberba se manifesta em viverem satisfeitos consigo mesmos. E eu te faço essa pergunta. Você é contente com quem você é? Você está satisfeito? Eu estou falando espiritualmente. Você olha para dentro do seu coração. Você olha para as suas orações. Você olha para o seu relacionamento com Cristo. E você acha que já está bom? Pessoas soberbas, elas se sentem satisfeitas consigo mesmas. E recusam permitir que algo lhes seja tirado. E geralmente essas pessoas são elas que recusam qualquer coisa nova. Já perceberam isso? Uma pessoa com um ensino que seja bíblico e talvez realmente embasado, a pessoa não quero. Por quê? Suficiência em si mesmo. Amados, eu estou disposto, e eu falo isso para as pessoas, que as pessoas elas tomam certos rótulos, né, imprimem certos rótulos sobre as pessoas e falam, não, com esse aí eu nem ouço. Esse aí eu nem paro para conversar. Nós temos que saber ouvir, irmãos, os arminianos, os pelagianos, os espíritas, os católicos. Não estou falando para que você se associe comunhão, porque nem vai existir comunhão, mas te impede você de ouvi-los? De conversar com essas pessoas? Não. Claro que não. E o calvinismo ele é perigoso nesse ponto, tá? Porque muitas pessoas começam a se tornar arrogantes com isso. Você é herege. Você não sabe o que você está falando. E acham que são os detentores da verdade. Com ímpio eu nem falo. Por que não? Ele sabia que um ímpio, ele pode te exortar biblicamente? Você sabia disso? E Deus pode te conduzir ao arrependimento através da palavra de um ímpio? As pessoas não, né?
acham que só alguns podem falar comigo, outros não. O que é isso, irmão? O que é isso? Qualquer um, seu pai que talvez não conheça Cristo, sua mãe, principalmente esses que têm uma autoridade sobre você, pode te dar um conselho, pode te orientar e esteja sendo usado por Deus. E a gente fica com arrogância. Então, amados, as pessoas são satisfeitas com si próprias, como esses homens. E veneno, irmãos, por se enfurecerem contra Cristo e resisti-lo quando realça as suas feridas, porque o que Cristo está fazendo aqui é realçando as feridas deles. Vocês são cegos. Vocês dizem que vêm, mas não vêm. Verso 41. Disse-lhe Jesus, a resposta de Cristo: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Vamos entender isso. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. O que ele quis dizer? Isto é, se vocês estivessem não apenas sem luz, mas também conscientes dessa condição deplorável, e desejando ansiosamente pela salvação de Deus, o caso do ex-cego, tá? Nenhuma acusação seria feita contra vocês. Ao dizer que se fossem cegos não teriam pecado algum, isso não justifica a ignorância. Como se ela fosse inofensiva e estivesse além do alcance da condenação. Porque muitas pessoas gostam de colocar a culpa dos pecados, né, como se tivesse culpa para o pecado, né, em si mesmo, no próprio indivíduo. Na ignorância. Ah, eu não sabia. Você acha mesmo que um ato pecaminoso, motivado, ou seja, conduzido pela ignorância, ele não é levado em conta? Você acha mesmo isso? Quando exerce o perdão em Cristo, sim, tudo é levado para o mar do esquecimento. Mas as pessoas que não conhecem Cristo, que não conhecem a palavra, e permanecem pecando, são tidas como inocentes? Então por que o povo cristão gosta de falar, eu pequei, mas eu não sabia? Problema seu que você não sabia, porque você tem Bíblia. Não existe inocência, irmãos, em ignorância. Não me orientaram. O problema é teu, indivíduo. As pessoas gostam de apontar, não sou cego porque não tem ninguém para me ensinar. Sou cego porque não tem ninguém para me ensinar. Aí ficam nisso a vida inteira. Ó vida, ó azar. E acha que é inocente. Meu irmão, ou você se converte desse pecado porque é um pecado. Você deve reconhecer que tudo que provém dos seus atos, ele provém do seu coração. Tudo que é externo, ele provém do que você é. Eu falei palavrão. Eu não sabia que era palavrão. Não interessa, mas está no seu coração. É seu. Abraça ele. Eu caí em pecado, adulterei, mas eu não queria. Você não queria? Mas é isso que está no seu coração. Vai se arrepender, pecador miserável. Ponto final. Eu bebi, porque na esquina da minha casa tem um bar. Se não tivesse o bar na minha esquina, eu não iria beber. Se eu tivesse uma esposa mais sábia. Para de ser mentiroso, querido. Para de ser mentirosa, querida. A raiz dos seus pecados está no seu coração, irmão. E é você que é o culpado. Não existe outro culpado. Amado, eu digo isso e dou ênfase a isso porque eu tenho visto isso acontecer muito e constantemente, tá? E dentro da igreja, tá bom? Eu não sabia. Mas você agiu assim por quê? O que te motivou? Quando você faz essa pergunta para a pessoa, o que te motivou a agir dessa forma? A pessoa não te oferece uma resposta. Sabe por quê? Porque não existe arrependimento. Porque quando alguém te perguntar o que te motivou a agir dessa forma, você deve olhar para si, lá na raiz do seu coração e falar, porque no meu coração tem orgulho, no meu coração tem soberba, no meu coração tem mentira, no meu coração surge idolatria. Assume quem tu é. Porque se você fizer isso, o Cristo diz, não teríeis pecado.
Esse é o primeiro passo, irmão, do arrependimento, reconhecer quem você é. Para de ficar passando pano para você. Coloca um espelho na sua cara, olha para você e começa a apontar seus defeitos. Talvez você se acostume a viver na comunhão depois. Irmãos, não tem problema algum você errar e pecar. O problema é você tentar ocultar isso. O problema é você não reconhecer que você está errado. Por que problema algum que eu digo? Porque isso todo dia você faz. Isso é oriundo da sua natureza. João 15, 22, a luz da revelação deixa os homens indesculpáveis. Veja só. No próprio Evangelho, João 15, 22. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados do pecado, de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. O que dirá de nós? O que dirá de nós? Está todo domingo na igreja, está toda quarta-feira na igreja. Tem a Bíblia na sua casa. Irmão, você acha que você vai poder chegar para Jesus e falar, não sabia? Seja sincero, para de mentir, irmão. Você acha que você vai ter coragem? Eu não sei se eu falei para os irmãos, né? Mas o médico, eu fui no médico esses dias, ele falou, por que você parou com os exercícios? Eu falei para ele, falta de vergonha na cara, doutor. Falta de vergonha na cara. Ele falou, não é assim não. Ele falou, né? Tentou passar um pano, né? Não, pandemia, né? Todo mundo deu uma desanimada. Não. Eu ia falar o quê, irmão? Falta de tempo? Eu ia falar o quê? Falta de dinheiro? Tá paga a academia lá. Tá paga. Até junho do ano que vem. Tá paga. Eu ia falar o quê? Eu sou um sem vergonha preguiçoso. É isso. É isso. E qual que é o problema? Em falar a verdade. Tem problema nenhum. Minha esposa faz de... Ó, a academia tá paga lá, hein? Vai lá, hein? E a vontade. Falta de vergonha na cara. Envolve outros pecados também, irmãos. Administrar mal meu dinheiro, pagar um negócio e não ir, outros pecados. Aí eu vou pôr a culpa, né, na pandemia, vou pôr a culpa o quê? No que mais? Ah, tá chovendo muito esses dias. Ah, eu tô muito atarefado com as duas igrejas. Tudo desculpa. Tudo mentira. Eu não vou para academia porque eu não quero ir. Não quero ir. Essa é a verdade. Agora eu não entendo, irmãos. Por que o povo cristão ele não encara de frente quem é? Por que as pessoas têm problema de olhar para os seus próprios defeitos? Age igual os fariseus. Mas como agora dizeis, vemos, olha só o problema. Vocês dizem que vê. Dessa forma o significado será, se reconhecerdes vossa doença, não seríeis totalmente incuráveis. Olha só. Mas agora, visto que pensais estardes em perfeita saúde, continuais num estado irremediável. É isso que ele está falando para esses homens. Você vai no médico e fala, ó, você está com câncer. 15 sessões de quimioterapia, não sei mais quantas de radioterapia. Aí a pessoa, mentira de você, do senhor médico. Eu não estou doente. E vai embora para casa. Aí morre. Essa pessoa, ela é incurável, sabia? Incurável. Por quê? Porque para ela está curada. É isso que o Senhor está dizendo nessas palavras. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Pode esfregar o laudo na cara do indivíduo e ele fala, não estou doente, não quero remédio. Pode esfregar a Bíblia na cara da pessoa e vai falar, não, eu já creio em Jesus. Mas você é pecador? Não, só às vezes. E é por causa dos outros ainda. Por isso o vosso pecado permanece. Será que ficou claro? Será que ficou claro, irmão? Por isso o vosso pecado permanece. Em outras palavras, se não conseguem ver a enormidade das suas misérias e dos seus pecados, vocês não poderão gozar do verdadeiro conforto. Seu pecado permanece, pois vocês rejeitaram a salvação de Deus.
E assim encerramos o capítulo 9. Porém, ele não acabou, tá? Porque, na verdade, colocaram 10 aqui, mas ele, digamos, que ele está no lugar errado. Né? Esses números que colocaram na Bíblia, né? Os capítulos, os versículos, nem sempre eles representam quebra de texto, tá, irmãos? Então, o capítulo 10, Jesus continua falando com esse público aí, com esses homens. O discurso do bom pastor tem em vista esses homens. Tá? Então, por isso que eu disse, presta atenção no capítulo 9, porque tudo que vai ter aqui é conexão com o capítulo 10. E que Deus possa nos dar esse espírito de humildade, irmãos, de reconhecer quem nós somos, porque muitos dizem que vêm, mas são cegos. E uma coisa que é terrível é você entrar no auto-engano, na auto-justiça. O primeiro passo para toda a salvação é reconhecer quem você é. É se prostrar a Cristo da forma que esse homem se prostrou. E ele se prostrou porque ele sabia que ele não era nada. Ele se rendeu a Cristo porque ele sabia que necessitava de Cristo. Que você possa ter esse mesmo sentimento, amado. Porque somos cheios de pecado. Se for fazer uma lista de todos os nossos pecados, essa lista seria imensa. Mas Cristo é poderoso para nos tirar disso, para nos perdoar, porque Ele morreu no madeiro justamente por causa disso, amados. Então existe a doença? Existe. Mas existe a solução. E a solução é Cristo Jesus. Mas você precisa enxergar que você está doente. Senão não tem cura. A primeira coisa é essa. Que Deus te abençoe, amado.